feel your love. I just wanna feel your love. Bom dia, 901. Vamos continuar a nossa aula sobre pensamento evolutivo. Abram o livro na página 16, tá? A gente vai ver hoje um pouquinho, continuar a entender a teoria de Darwin, que ela é baseada na seleção natural e na adaptação. Segundo a teoria dele, esses dois fatores é o que geram a biodiversidade do nosso planeta. Começando pelo conceito de adaptação, que a gente pode definir como uma característica que ela é necessária para a sobrevivência de um indivíduo em determinada espécie. Vamos citar como exemplo a foca, tá? A foca adulta, ela não tem a pelagem branca. Mas quando ela é filhotinha, ela tem a pelagem branca para quê? Para ela evitar ser vista por um predador, porque ela o quê? Ficaria muito exposta, já que ela é vulnerável, ela é pequititinha, indefesa, cuti-cuti. Porém, gente, nem sempre uma característica vai ser favorável para uma espécie. O ambiente ele está sempre mudando. Às vezes, hoje o que é uma adaptação vantajosa, né? O ambiente pode, vamos supor, a temperatura ficar mais quente, não ter mais neve, ficar mais seca, o solo pode mudar, a poluição. Por exemplo, os anfíbios eles têm a pele muito úmida, então eles vivem em locais com alta umidade, perto de lagos, enfim. Se aumentar a temperatura e secar, eles vão acabar morrendo. E aí é o que a gente tem a seleção natural, tá? Em que os indivíduos mais adaptados ao ambiente têm mais chance de sobreviver, de se reproduzir, tá? E gerar descendência. Uma chance de sobreviver, se reproduzir e gerar descendente. Não adianta ele ter mais chance de sobreviver se ele não gerar descendentes adaptados como ele, tá bom? Vamos ver um exemplo. No caso dessas mariposas aqui, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Aqui nessa primeira foto, a gente tem o quê? Essa mariposa aqui, ó, escura, né? Numa árvore, né? De casco claro. Então, ela vai ter mais chance de ser vista pelo predador. Então, é uma característica que não é favorável, ela vai ser eliminada pela seleção natural. Agora, vamos supor, né? Que a gente tenha essa mesma mariposa em um local que o tronco de árvore é bem escuro, tá? Não tem líquen. Ela quase não vai ser vista pelo predador, então ela vai ter mais chance de sobreviver, se reproduzir e gerar descendente. E isso é a seleção natural, ela seleciona os mais adaptados ao ambiente. Essa mariposa aqui que tem o corpo mais claro, ela vai ser vista pelo predador com mais facilidade e assim diminuir suas chances de gerar descendente. Logo, ela será eliminada pela seleção natural. A probabilidade é essa, entenderam? Só que a teoria de Darwin, ela tem um problema, tá? Bom, Lamarck dizia que eram as características que o indivíduo adquiria durante a vida iam passar para os descendentes. Só que a gente sabe que não. Uma característica que você tem durante a vida não passa para os descendentes. Já em Darwin assumiu o quê? Que todos os indivíduos eles têm variações individuais, correto? A gente tem, por exemplo, coelho branco, coelho marrom, a gente tem a mariposa mais clara, mais escura. Ele não sabia de onde vinha essa variedade, tá? Ele só sabia que ela existia, tá? Pode acontecer e ter mais chance de garantir aquele indivíduo mais chance de sobreviver. Por exemplo, é como se os coelhos sempre fossem marrons, aí nasceu um dia um coelho, né, com a pelagem branca. E aí o ambiente teve uma geada, nevou, e esses coelhos com a pelagem branca, que já nasceram assim, teriam mais chance de sobreviver. Como eles já nasceram assim, logicamente essa característica vai ser passada para os próximos descendentes. Mas de onde vêm essas características novas? Com o avanço, né, dos estudos de genética que a gente viu, né, eles descobriram o quê? Que o DNA ele pode sofrer mutações, tá? Ou recombinações genéticas que a gente vai ver, ou seja, o material genético ele sofre alterações e essas alterações podem gerar características novas. E a gente tem a teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, que ela explica de onde vem essa variedade, tá? Pois considera que o material genético é a estrutura responsável pela transmissão dessas características ao longo das gerações. Até porque lembra que a gente viu que o DNA passa de pai para filho. Então, se essa característica ela é genética, ela vai ser passada para as próximas gerações. E é por isso que a gente tem a teoria sintética da evolução.
tá? Então, a gente tem primeiro a mutação, né? A gente já viu que a divisão celular ocorre por mitose, meiose. A mutação, ela pode ocorrer, fazer o seguinte, elas vão ser alterações, né, na sequência do DNA, na sequência do gene, do cromossomo, que vai chegar a fazer uma característica nova, tá? Essa mutação pode acontecer ao acaso ou por fatores externos, como radiação, tá? Aqui, a gente pode ter mutações com efeito negativo, ou seja, uma mutação faz com que aquela característica nova não garanta mais chance daquele organismo de sobreviver, ou, por exemplo, pode ser até uma desvantagem, como uma doença, um problema no crescimento. E a gente tem mutações com efeito positivo, que aumenta a chance de sobrevivência. Por exemplo, uma espécie de bactéria sofre uma mutação que garante ela mais resistência a antibióticos, né? A gente tem, por exemplo, aí o coronavírus, que já está sofrendo mutações que estão garantindo a ele, por exemplo, mais chances de resistir a medicamentos, tá? Isso tudo tem que ser pensado na hora de administrar um antibiótico, fabricar uma vacina. E a gente tem a recombinação gênica, tá? Lembrando que a recombinação gênica e a mutação são os principais responsáveis por dar variedade genética aos seres vivos e, consequentemente, aumenta a biodiversidade, tá? Porque esses dois processos vão levar à seleção natural da espécie, tá? O que é a recombinação genética? É quando os genes eles são trocados, recombinados entre si, os cromossomos. Aqui, ó. Os cromossomos aqui, os genes sendo trocados entre os cromossomos. Aqui, ó. Tava nesse cromossomo, foi para esse, tá? Esse processo normalmente ocorre por permutação ou crossing over, que vai acontecer na hora de formar os gametas, ou seja, na meiose, na formação ou do espermatozoide ou do óvulo. Isso vale para tanto espécie humana, como bactéria, como vírus, ou como fungo, planta, animal, beleza? E como surgem novas espécies? A gente tem um processo de especiação, tá? Para surgir uma nova espécie, né, aqueles indivíduos, vamos supor, eu tinha uma borboleta, né? E aí essa população de borboleta se separou. Cada uma foi para um ambiente diferente, né? Cada ambiente vai mudar de maneira diferente. E em cada ambiente, cada borboleta vai acabar o quê? Se modificando para se tornar mais adaptada àquele ambiente, tá? Por exemplo, essas borboletas mais escuras aqui, provavelmente, elas se desenvolveram em ambientes em que de terra, né, de árvore. Agora essas aqui, ó, coloridas, elas podem ter gerado essa característica, pode ter gerado vantagem a ela, porque elas, vamos supor, utilizam pólen de flores coloridas, então é para se camuflar com flores, tá bom? A gente tem aqui o exemplo da borboleta coruja, tá? Que olha só, é como se em algum momento essa borboleta nasceu com essa característica que faz ela parecer uma coruja, tá? E aí, isso fez com que ela tivesse mais chance de sobreviver, tá? Porque alguns predadores, né, achavam que é uma coruja e aí evitavam ela, né? E aí isso gerou mais chances daquela borboleta de gerar descendente. Vai chegar um momento, gente, em que essas borboletas vão estar tão diferentes que vão formar uma nova espécie, tá? Como que essas populações vão se separar, né? Ou pode ser por isolamento geográfico, vamos supor, um vale, um rio, separou não só essa espécie de borboletas, ou vamos supor, separou uma população de pássaros, uma população de plantas, e aí eles foram submetidos, né, a processos de seleção natural diferente. Mesmo que eles se reencontrem com o passar dos anos, eles já não serão mais capazes de trocar genes entre si. E aí a gente tem uma espécie nova. E aí a gente tem o quê? O isolamento reprodutivo, tá? Eu posso ter todas essas borboletas juntas aqui, mas elas não são capazes de se reproduzir e trocar genes entre si. Então, elas estão isoladas reprodutivamente, tá? E o isolamento geográfico é quando uma população é dividida por uma barreira geográfica, uma montanha, um terremoto, aumento do nível do mar. Tudo bem? Foi a aula de hoje. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu, beijos, tchau, tchau.